Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o local onde nós discutimos e conversamos e trocamos ideias. O programa é absolutamente flexível sobre um tema da maior importância para a sociedade brasileira, um tema que faz diferença no mundo inteiro e faz diferença no Brasil também. Para vocês terem uma noção do que nós estamos falando, em 2023 o setor de seguros pagou mais de 200 bilhões de reais para a sociedade brasileira. 200 bilhões de reais é dinheiro em qualquer lugar do mundo. E é mais dinheiro ainda num país onde o salário mínimo não chega a R$1.500. Nós hoje vamos conversar sobre seguros de pessoas. E em vez de termos duas experiências concretas sobre situações envolvendo seguro de pessoas, nós temos uma diretora de seguradora especializada em seguros de pessoas e um corretor de seguros, que atualmente é muito mais do que um corretor de seguros, é um planejador de produtos de pessoas, para conversar um pouco com a gente e para dar para vocês uma ideia da importância deste tipo de produto no dia a dia da sua vida. Não só na sua morte, mas principalmente para a tranquilidade sua e de sua família. Já vou começar, Ilka, pondo um ponto extremamente importante que gerente de banco detesta. Se você for solteiro, não tiver filhos, não tiver herdeiros, você não precisa ter um seguro de vida com cobertura exclusivamente de morte. Você vai deixar esse dinheiro para quem? Para o anjo da guarda? Então, você tem que pensar naquilo que você precisa, naquilo que vai ser importante para você. Porque seguro, apesar de poder parecer custar muito barato, de verdade custa caro. É uma despesa que, na imensa maioria das vezes, você não vai usar. O único seguro que se usa sempre é o seguro de pessoas. Por quê? Porque se não tiver jeito, um dia você morre. A alternativa é trágica, é triste, mas ninguém escapa da morte. Então, o seguro de pessoas é um seguro que tem o evento coberto se realizando em algum momento. Ilka, vamos começar com você, que é diretora de uma seguradora e diretora de uma área importante da seguradora, que é o seguro de pessoas, para falar um pouco para o nosso telespectador o que é o seguro de pessoas, qual o objetivo do seguro de pessoas. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada ao sindicato. É importante esse momento para que a gente consiga falar um pouco sobre seguro de vida, levar esse tema importantíssimo para a população. Acho que a primeira barreira que a gente tem é justamente de falar sobre o objetivo do seguro de vida. Diferente do que muitas pessoas pensam ou conhecem, o seguro de vida ele não é uma proteção somente para caso de morte. Então, como você mesmo bem disse, pessoas que não têm herdeiros devem e podem ter um seguro de vida. O seguro de vida ele se sofisticou nos últimos anos e ele passou a ter coberturas importantíssimas para a proteção do próprio segurado e também da sua família. Então, hoje o seguro de vida ele conta com coberturas como, por exemplo, de invalidez, com coberturas de doenças graves, com coberturas de internações, que são coberturas que beneficiam a própria pessoa, né? O próprio comprador, vamos dizer assim, né? O segurado. E essas coberturas, elas são indenizadas também de uma forma muito prática. Então, na maioria das vezes, a maioria das seguradoras, elas modelam os produtos para que a indenização ocorra através da comprovação do evento e não através de reembolso. Então, por exemplo, para um caso de uma doença grave ou no caso de uma internação,
O segurado ele recebe essa indenização e ele pode utilizar a indenização da forma como ele achar melhor, da forma como melhor lhe convier. Então ele não precisa utilizar essa indenização, por exemplo, para pagamento de uma despesa hospitalar. Ele pode utilizar na sua própria casa, caso ele necessite fazer alguma modificação dentro do seu lar, uma modificação no seu carro, ou caso ele precise de uma enfermeira para ajudá-lo, ou no tratamento, ou nos medicamentos. Então, o seguro de vida ele não é mais um instrumento de proteção só no caso de morte, mas ele também é um instrumento de proteção, de melhoria na qualidade de vida do próprio indivíduo. Depois o JP pode até complementar a minha fala, porque ele hoje um consultor bastante experiente quando se fala de planejamento financeiro, mas o seguro de vida ele já tem esse viés também de planejamento financeiro. Então, quando a pessoa ela começa a organizar as suas finanças, ela começa a avaliar os seus bens, a fazer o seu planejamento, ela precisa incluir o seguro de vida como sendo um instrumento importantíssimo de sucessão. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso porque você que está nos assistindo provavelmente não sabe, ou como advogado tem a obrigação de saber, quando a pessoa morre, os bens dela entram em inventário e ficam completamente bloqueados, inclusive as contas correntes. E aí o seguro de vida tem um papel importantíssimo, porque a apólice de seguro de vida não entra em inventário. Não entra. Então o seguro de vida, na verdade, ele vai significar a liquidez, né? Que você vai precisar para poder sobreviver na falta da pessoa que você ama. Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, elas têm a falsa ilusão de que eu tenho investimento, eu tenho patrimônio, então eu não preciso do seguro de vida. Precisa. Porque como você mesmo disse, isso vai entrar em inventário e a família, ela não vai ter acesso a nenhum patrimônio, a nenhum valor que esteja investido, nem mesmo que está na própria conta corrente. Então, se ela não tiver um valor que aí sim vem através do próprio seguro de vida, para que ela consiga sobreviver, pagar as despesas básicas até que o inventário seja liquidado, e é importante, o inventário ele pode demorar muito tempo, às vezes até anos para ser liquidado. Então o seguro de vida ele traz essa tranquilidade e essa liquidez para que a família consiga, de fato, financeiramente não sofrer, porque ele já tem todo o sofrimento emocional pela parte de um ente querido. Então, pelo menos financeiramente, ele consegue ter mais tranquilidade. E você está sendo otimista quando você diz pode durar anos. Eu diria para você que, na maioria dos casos, os inventários judiciais, porque hoje em dia você tem a alternativa da resolução do problema em tabelião, mas o que vai para a justiça leva anos, até você conseguir alvará, até os herdeiros concordarem, até você falar com o Ministério Público porque você tem herdeiro menor de idade, até o Ministério Público dizer que não tem nada contra, até o juiz ler aquilo de volta. 3, 4 anos não é um tempo muito longo para se resolver um inventário. Então, pense nisso e aí guarda o que a Ilka falou, quer dizer, o seguro de vida vai pagar a vida das famílias, ou pelo menos das pessoas que dependiam economicamente do morto, até esse inventário acabar. E mais do que isso, vai pagar as custas do inventário. Porque não imagine que um inventário é de graça, um inventário não é de graça e custa judicial no Brasil hoje em dia é cara. Para não falar no honorário do advogado, que pode chegar, de acordo com a tabela da OAB, a 4% ou coisa que o valha. Enfim, voltando para o nosso tema, eu vou agora provocar um pouco o JB. JB, você é um planejador de finanças, você é um planejador de vida. O seguro tem um papel, o plano de previdência tem outro papel, e os investimentos que a pessoa tem um outro papel. Como é que a gente equaciona isso tudo? Onde é que o seguro de vida se torna importante e quais as proporções que ele precisa ter para atender as necessidades de um planejamento familiar mais ou menos eficiente? Agradeço a oportunidade de falar sobre o que eu amo. Eu amo falar sobre planejamento financeiro, eu amo falar principalmente na fundação desse planejamento financeiro que chama-se seguro de vida. Não existe futuro sem presente garantido. E para isso, dentro de um planejamento, as necessidades financeiras que as pessoas têm,
devem ser calculadas para que o plano de vida delas se realize, custe o que custar. Quando a gente faz um dimensionamento de apólices de seguro, a gente tem que entender os objetivos de vida de cada um, o seu patrimônio, as suas garantias de receita, ou do principal do cônjuge, o plano de educação dos filhos. Ou seja, ninguém sai para trabalhar pensando em diminuir padrão de vida, no mínimo manter ou melhorá-lo. Então, se a pessoa perde sua capacidade de geração de renda precocemente ou vive por longo período sem condições financeiras, está decretada a morte financeira dela. Mas a vida não para aí. A vida de quem segue tem que seguir o que a pessoa tinha de planejamento. Quanto custa educar os filhos? Se esse é o plano dele. Manter sua moradia, manter comida. Há um cálculo que deve ser feito. Quanto que é se seguro é necessário, quanto que é o suficiente para que ele possa realmente honrar os compromissos? E as pessoas desconhecem o poder que o seguro tem. O seguro cria dinheiro onde não havia. Por centavos, por reais, você cria milhares de reais. De um momento para o outro. Explica isso, porque já vão achar que seguro é melhor que loteria. E não é por aí. Então explica como é que esse seguro cria dinheiro. Eu diria que seguro é como uma loteria, só que o ganhador não é você. Sempre é alguém. Na verdade, o mutualismo funciona dessa maneira. Então, quanto ao pagamento de prêmio de seguro ou custo do seguro, a pessoa coloca dinheiro numa seguradora que desenvolve o produto e a proteção para aquela situação. No evento de uma invalidez, morte, doença grave, os temas que tratam o seguro de pessoas, esse capital será pago à família. Normalmente o capital é muito alto, face ao prêmio que se paga. Esse custo é pequeno, então um seguro de vida gera dinheiro no momento mais difícil da vida, ou a morte, ou a invalidez, ou uma doença, como todos os outros seguros. Só que não há valor maior para mim do que proteger a capacidade de geração de renda de uma pessoa. Isso faz diferença na sociedade. Quantos pais ficam pelo meio do caminho e não educam seus filhos? Se a gente tiver menos educação no país, a gente tem menos PIB, a gente tem menos desenvolvimento, a gente tem menos equalização de receitas entre a sociedade e por isso esse estresse social que a gente vive. Eu sou um cara que talvez tenha um sonho de que se todos estiverem seguros, todo mundo vai andar bem, dentro de sua medida. Eu diria que você é um otimista. Sim. Num país onde 100 milhões de pessoas ganham menos de R$ 2.500 por mês, todo mundo ter seguro é uma ilusão. Não porque não seja factível. É factível. Há uns anos atrás, eu participei de uma discussão que depois entrou, inclusive, uma universidade importante, o governo, para colocar seguro de vida no cartão do Bolsa Família. E que resolveria o problema de 60 milhões de pessoas que hoje estão em vulnerabilidade de fome por um custo de menos de 5 bilhões de reais por ano se o governo assumisse 100% da conta. Pense isso, 5 bilhões de reais você resolveria o problema da fome ou da vulnerabilidade à fome de 60 milhões de brasileiros. Isso é possível e o seguro tem como fazer isso usando suas ferramentas normais. Não tem favor para ninguém, é business, é negócio. Então, você tem toda a razão, mas nós temos um país onde o governo nem sempre pensa no bem-estar da sociedade, volta e meia pensa mais no bem-estar de suas excelências em todos os níveis. Então, colocando o que você está falando para o brasileiro que pode ter seguro, portanto, alguém de classe média baixa para cima, como ele teria que agir? Complementando até o que você falou, Antônio, a gente tem o INSS, nem todos ainda são segurados pelo INSS, mas é um seguro. Até uma certa faixa, hoje nós estamos por volta de R$ 7.700, quem é funcionário CLT ou paga o INSS mesmo como autônomo, tem um seguro embutido. As pessoas confundem que o INSS é só aposentadoria. Não, ele é um instrumento securitário também, para incapacidades,
temporárias, para invalidez permanente, para morte, para algum herdeiro. Então, até uma certa faixa, a população tem o INSS. Quem não tem, mesmo quem tem, ainda tem um sonho de ter uma casa própria, deixar algum dinheiro para a faculdade de filhos, ele pode montar isso por uma apólice de seguros. Agora, da classe média para cima, já existe um despregamento do INSS. E aí, essa garantia de que a continuidade da receita dessa família para esses objetivos venham, tem que ser analisado por um corretor de seguros. Hoje tem outros players trabalhando também com a corretagem de seguros por escritórios, distribuição em bancos, ou seja, tem alguém ofertando. Isso é importante. Quanto mais oferta tivermos, mais cultura tivermos, quando o cliente final entender o que ele está comprando, ele compra, você não precisa vender. Porque se o esforço do profissional que trabalha com seguro de vida é falar as verdades para a pessoa, não é criar necessidades, é despertá-lo para a necessidade que tem o seguro de vida. Quando você faz isso de maneira clara, esclarece as objeções que são básicas, vou pôr dinheiro aqui, podia pôr ali, traz mau agouro, tem um monte de coisa, jargão no mercado. Ao final da venda do problema, que é o problema que a pessoa tem, ele quer adquirir. E aí é apenas um ajuste do quanto pode, quais são os objetivos principais e primários que ele quer proteger. Nós estamos chegando ao final de mais um Escolha Segura. Eu pediria para a Ilka fazer as considerações finais e dar um recado positivo para o nosso telespectador procurar o seguro de vida, ou procurar pelo menos se informar mais sobre o seguro de vida. E na sequência ao JP que complete o que a Ilka colocar. É muito importante que todos nós nos conscientizemos da necessidade de proteção. É claro que quando nós passamos por algumas necessidades, como por exemplo, alguns anos atrás, o mundo passou pela pandemia, então naturalmente as pessoas começaram a olhar o seguro de vida com uma conscientização maior. Mas a busca, a procura pelo seguro de vida ainda é muito baixa. Então, o que eu oriento as pessoas aqui é que passem a olhar de fato com cuidado para esse tema. Nós, inclusive, costumamos dizer que seguro de vida é um ato de amor, porque é uma forma de você proteger as pessoas que você ama, e que busquem um corretor de seguros. Porque o corretor de seguros, ele é o intermediário, ele é aquela pessoa que vai poder ajudá-lo a exatamente entender qual é a sua necessidade, que tipo de coberturas você precisa, quais são os capitais, qual é o valor do capital que você precisa para se proteger e para deixar a sua família protegida. Então a minha recomendação é: pense com carinho no tema do seguro de vida e busque orientação através de um corretor qualificado em vida. JP. Bom, complementando o que a Ilka colocou, a carreira do corretor de seguros ela é extremamente importante. Aquele que se especializa em seguro de vida não é um commodity. Ninguém tem um valor fixo. As pessoas têm um valor pelo que elas querem entregar de futuro para a sua família. Então, eu gostaria de falar para o corretor da responsabilidade que ele tem de não vender um seguro de trás para frente. Quer pagar quanto? É isso que você tem. Mas primeiro perguntar o que é importante para aquela pessoa, quais são os objetivos dela. Depois enxergar aquele cliente não como um cifrão de comissão, mas sim no cifrão que você vai levar para a família daquela pessoa que você se comprometeu, que seja suficiente para aqueles sonhos, para aquelas metas que a pessoa tenha para resolver em relação à sua família, no caso de morte, e que seja um super cheque no caso de uma invalidez. Porque eu passei isso na minha vida, meu pai ficou inválido quando eu nasci, aos 41 anos, viveu até os 82, hemiplégico, pai de 3 filhos. Então a maior preocupação minha é com a perda da geração de renda precocemente. E aí, isso quer dizer invalidez, doença grave. A morte leva consigo o seu custo, mas deixa a tua família para trás e ela precisa da tua renda ainda por mais um tempo para se restabelecer. Então eu quero falar para o corretor que é muito importante a carreira dele para ser desperdiçado, porque vai ganhar uma comissão. Bom, nós chegamos ao final de mais um Escolha Segura. Espero que você tenha saído, no mínimo, curioso a respeito dos temas que nós conversamos. Queria agradecer a Ilka, queria agradecer ao JP
a participação no programa e convidar você para o próximo Escolha Segura. Obrigado. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.